dia, irmãos, graça e paz. Que esse dia seja um dia muito gostoso, de muitas bênçãos na presença do Senhor, amém? Quero convidá-los a ficar em pé para iniciarmos este culto louvando e adorando ao Senhor. Uma das coisas mais lindas que nós aprendemos com o Evangelho do Senhor é que nós nunca fomos desamparados. Deus é um Deus que se compadeceu das nossas vidas. Deus é um Deus que, quando nos criou, Ele colocou em nós a porção do seu Espírito. Ele soprou nas nossas narinas e nos fez viventes. Ele nos disse que nós deveríamos reinar, dominar sobre tudo. Esse Deus não resistiu à obra das mãos, e quando Ele nos olhou, Ele se compadeceu com graça, com favor, e Ele enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos estar perto dEle. E nós cantamos essa canção dizendo: mais perto quero estar de Ti, Senhor. Eu quero, juntamente com essa igreja linda, essa igreja amada, nós retornamos das férias agora, mas não temos como começar um culto sem dizer aos irmãos que o nosso coração se alegra com tanto amor e carinho que nós, pastores, temos recebido de vocês. A Deus seja a honra, seja a glória por tudo que vocês têm feito em nossas vidas. Eu quero dizer que meu coração se agrada, meu coração se alegra quando a gente vem ao templo e a gente vê o sorriso dos irmãos tão prestativos, tão receptivos, tão bondosos. E não tem como não render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tudo que o Senhor faz é bom e dura para sempre. E amada igreja, também fica a nossa gratidão. Fica aqui o nosso desejo de sempre dizer que vocês são bênção nas nossas vidas. E por isso, eu quero, juntamente com os irmãos, fazermos algo, até quebrando o protocolo. Eu convido a igreja para juntos nós fazermos aquela oração que Jesus nos ensinou.
eu quero convidar você a levantar as suas mãos. E nós vamos dizer ao nosso Pai que Ele é muito bom, que Ele é maravilhoso e que é muito prazeroso estar na casa dEle nessa manhã. Vamos dizer, igreja: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oh Deus, perdoa, Senhor. Oh Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Nós somos gratos porque se nós estamos perto do Senhor, é porque naquela cruz de braços abertos o Senhor disse: Tetelestai, tudo está consumado. E nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos habitar na tua tenda, Senhor. Nós podemos com o coração grato dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para todo sempre. Ó Deus, seja bem-vindo neste culto. Sinta-se à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós te celebramos, nós te agradecemos porque o Senhor está no meio de nós. Desde o primeiro momento, Deus, este é o primeiro mês e já está acabando. Mas nós temos certeza que em 2015, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua paz, a tua prosperidade, ó Deus, a saúde que vem do céu, a restauração, a libertação, a cura, a bondade, a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos aqui na tua casa, Senhor, por longos dias, até sermos levados para junto do Senhor. Por isso nós vamos cantar mais uma vez, Senhor, essa última parte: mais perto quero estar de ti, Senhor, todos os dias. Vamos lá, igreja linda do Senhor, vamos cantar. De palmas ao Senhor. Amém. Olhe para o irmão do teu lado e fala: meu irmão, que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor. E enquanto isso, vamos cantar: mais de Cristo eu quero dar, eu quero ter. Mais de Cristo.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Desde novembro do ano passado, o ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, está com a campanha Padrinho Solidário, uma iniciativa em busca de ajuda financeira através de doações mensais. O encerramento da campanha Padrinho Solidário será no dia 5 de fevereiro, às 19h30, com um show de solidariedade. Convide seus amigos e familiares para prestigiarem esse evento e contribuírem com esse projeto. O resultado do Show da Solidariedade 2014 se concretizou em 2015, com a compra da sede do ID e começo da construção do novo prédio. Essa segunda edição da campanha é para que em 2016 o ID tenha 200 padrinhos mantendo 200 crianças. Seja você um abençoador desse projeto. Apadrinhe uma criança com apenas R$ 50 por mês durante um ano. Anote em sua agenda e convide seus amigos. Show de Solidariedade, dia 5 de fevereiro, às 19h30, aqui no Templo, com a presença do Ministério Barcos e Alfa MCs. A entrada é de graça. Show de Solidariedade, porque ser solidário é show. Queremos convidar você para o encontro de discipuladores com Deus, um encontro sobrenatural. Uma equipe de Santarém, no Pará, virá especialmente para ministrar aos participantes no acampamento Aprisco, dos dias 20 a 22 de fevereiro. O valor do investimento é de R$ 250 e pode ser parcelado em até 3 vezes. As ministrações são de grande impacto de amor. Abrem o coração para o cuidado, proteção e projeção mútua e nos desperta para o resultado da transparência no discipulado, a cura. O encontro de discipuladores com Deus é algo que veio diretamente do Espírito Santo para a sua igreja nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos certeza que você será grandemente abençoado. As inscrições podem ser feitas no escritório da igreja durante a semana em horário comercial e nos intervalos dos cultos, no balcão ali no hall da igreja. Importante, durante os dias de encontro não haverá trabalho para crianças no local. Você sabia que a religião que mais cresce no mundo é o Islã? E que os muçulmanos possuem um projeto de serem a maioria na América Latina em poucos anos? E você sabia que eles estão muito mais organizados que nós cristãos para alcançarem esse objetivo? Deus ama os muçulmanos e não podemos ficar parados. Devemos obedecer ao chamado de Cristo em anunciar o Evangelho a todos. Então prepare-se, nos dias 2 a 6 de fevereiro acontecerá em nossa igreja o curso Temas e Desafios Islâmicos da Atualidade. Será oferecido pela M3, Missão Mundo Muçulmano, um ministério de treinamento destinado a informar e preparar cristãos para evangelizar muçulmanos e discipular ex-muçulmanos convertidos a Cristo. O valor é de R$ 110 por pessoa e as vagas são limitadas. Entre em contato com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421 e garanta sua vaga. Atenção! No dia 3 de fevereiro, terça-feira, retornam as reuniões de líderes de missões. Todos os líderes de missões das células estão convocados para a celebração do início das reuniões de 2015. Caso sua célula ainda não possua um líder de missões, você pode enviar um representante. A reunião acontecerá às 18h30 na sala 113. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos aí encerrando o mês de janeiro para a honra e glória do Senhor Jesus, 2015. Eu confesso que eu sempre, quando eu vou fazer alguma data, eu coloco o ano de 2014 ainda, né? A gente coloca a data certa e
eu mando escala para os facilitadores, o pessoal fala, pastor, está 2014 ainda. Eu falei, então tá bom, né? A gente vai errando até adaptar-se ao novo ano. As crianças também já estão adaptadas ao novo ano e os pré-adolescentes estão com esse pão diário, um devocional, né? Tesouros Escondidos. Nós tivemos uma venda recorde dele, ele chegou e já só temos 2 exemplares desse. Nós vamos pedir novamente. O culto doméstico já, a semana passada tinha acabado, mas já chegou. Então, você que tem o seu filho de 10 a 13 anos, você pode comprar esse devocional para ele, Tesouros Escondidos. Você pode doar para alguém também, um pré-adolescente que você conheça, ou uma família que não seja evangélica, e ele vai usar esse pão diário durante um ano. É um pão diário especificamente para pré-adolescente, é uma bênção. E temos as revistinhas das crianças e do culto doméstico. Então, tudo que seu filho aprender aqui na igreja, você pode reforçar com ele no culto doméstico, é uma bênção. Então, nós também vendemos todas as revistas do culto doméstico e todas as devocionais de crianças. Nós pedimos mais, chegou agora de quinta para sexta-feira, e tem mais exemplares. São muito baratos os exemplares, eles vão diminuir no preço conforme o número de filhos, né? Então, quem tem muito filho, a partir de 2, 3, você ganha aí um desconto de mais de 70%, para todo mundo ter condições de abençoar os filhos. E temos a revista Em Célula, que é essa revista aqui, gigantesca. Ela é uma revista super grande e dura 4 meses e 1 semana. São 17 lições. Você que tem criança na sua célula, você pode enviar alguém da célula para o Ministério Infantil, para ele poder aprender a lição daquela semana, ou simplesmente também estudar a revista e aplicar. No final de cada revista, ela vem com figuras ilustrativas, você pode ampliar, recorta, elas são móveis. Essa aqui, por exemplo, do profeta Isaías, ela move o bracinho e tal. E todas as atividades, elas têm um recurso didático, que chama RED. Então, você pode tirar xerox, você vai lá no número de crianças, 7, 8, 10, e você tira xerox e dá para as crianças pintarem. Quem já fez o curso de crianças em células já sabe como que funciona e tal. Se você tiver alguma dúvida sobre as suas crianças em célula, pode recorrer ao Ministério Infantil. Nós temos uma mini apostila lá que nós entregamos para você e explicamos os detalhes. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos recitar o versículo de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, versículo: vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Isaías 33, 13. Vocês podem ver a figura de uma criança ali, tentando reconhecer a altura dele, porque o amor de Deus, o poder de Deus, ele é imensurável, ele não tem medida. Se um dia você vê alguém reclamando de Deus, que está chateado com Deus, possivelmente essa pessoa ela não reconhece intimamente o Deus que ela serve. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele está conosco o tempo todo, ele tem poder sobre todas as coisas, o controle sobre tudo, e o poder dele é sem medida. E as crianças vão reconhecer que nós temos um Deus grandioso, sem medida, tudo que ele faz é bom e que nós precisamos reconhecer esse poder para que esse poder de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Nossas crianças têm que aprender desde cedo. Os facilitadores já estão aqui, vamos orar, estenda a sua mão em direção aos facilitadores, nós vamos pedir a bênção de Deus para que as crianças sejam ministradas através da vida deles e que eles saiam daqui cheios da graça do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu sei que o Senhor está presente nas nossas vidas desde o nosso nascimento e desde a nossa concepção. Nós reconhecemos que o Teu poder é sem medida, que o Senhor é um Deus poderoso e que tudo que o Senhor faz é bom. Eu sei que o Senhor está presente nesse ano e o Senhor com certeza manifestará o Teu poder nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes da nossa vida. Nós precisamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada, e que nós dependemos do Teu amor, da Tua grandeza, dia após dia, porque nós somos seres finitos e ilimitados, e o Senhor é um Deus ilimitado. O Teu amor é infinito e o Teu poder se expande sobre tudo que nós vemos e tudo que fazemos, e as crianças reconhecerão que o Teu poder é
grandioso e perfeito na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Deus possa abençoar as crianças. Irmãos, podeis assentar. Rapidamente, nós queremos apenas enfatizar que nós teremos no dia 20, sexta-noite, sábado, dia 21 e dia 22 de fevereiro, o encontro de discipuladores. O que é esse encontro? Na verdade, eu quero falar a você que sempre diz para o Senhor assim: Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero aprender mais da tua essência, mais de quem o Senhor é. Quero saber quem é o teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua plenitude. Eu quero ver a tua glória. Eu quero saber quem o Senhor é, saber os segredos do seu coração, desvendar, Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, saber quem eu sou, saber quem tu és de fato. Então, se você é anos e anos e anos cristão, vem à igreja, participa, mas de repente você fala assim: eu sei que eu quero mais de Deus, eu quero beber coisas diferentes de Deus. Irmãos, eu te convido a fazer, eu vou fazer esse encontro. Quando eu fiz a imersão do MDA, eu era uma pessoa que durante 15 anos da minha vida eu tinha ler e tendinite, e eu sofria com aquelas dores, não aguentava interpretar. Quantas e quantas vezes no culto das 10 eu tive que parar de interpretar para os surdos, porque eu não estava dando conta de tantas dores. E quando eu fui no encontro, que não era este encontro, era um outro, na verdade o que eu fui diz que é só 10% do que este é. Diz que esse o negócio é sobrenatural. Eu falei: o quê? Se lá no terceiro dia eu já fui curado de tudo que eu tinha, de ler e tendinite e tantas outras coisas, imagine este evento, imagine esse mover sobrenatural. E outra, então, o pessoal de Santarém é quem está vindo para fazer a realização deste evento. Então, se você quer um mover sobrenatural de Deus na sua vida, terminando este culto, vá até o balcão dos ministérios, pega a sua ficha, preencha. É o valor de R$250, mas se nós formos para Marília ou para outro lugar, só de gasolina a gente vai gastar mais que isso, sem contar refeição e hotel. Então, os irmãos, se quiserem algo sobrenatural de Deus, sinta-se convidados a participar deste encontro do EDD. Amém, igreja? E a cada domingo nossa igreja fica muito mais bonita, né? Quando nós olhamos e observamos que existe aqui no meio de nós alguns rostos diferentes. Às vezes são até membros da igreja que vêm em outros cultos, mas nós não conhecemos todo mundo. Mas neste momento nós queremos dar a oportunidade de fazer um convite especial. Se você é nosso convidado, nesta manhã está aqui conosco, eu gostaria que vocês ficassem em pé, para que a nossa igreja pudesse cumprimentar e saudar vocês. E de antemão eu vou pedir até para a própria Joene ficar em pé, que é a nossa missionária. Então, uma salva de palmas pela vida delas, irmão. Nossa missionária lá no sertão, que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Ali nós temos visitante, ali nós temos convidado. A igreja vai saudar e cumprimentar vocês. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa realmente derramar chuvas de bênçãos nas vidas de vocês. A igreja está saudando, cumprimentando. Sejam bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Queridos, nós temos agora um momento que é para a igreja, um momento de dízimo, de oferta, onde nós depositamos ao Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, e colocamos ali a nossa fidelidade diante de Deus. Mas eu gostaria de, nesta manhã, fazer algo diferente. Eu gostaria de dar a oportunidade para você depois devolver o seu dízimo e a sua oferta, e nós vamos cantar uma canção que fala sobre fé.
E nós temos que, o povo de Deus é um povo que vive pela fé, é um povo que anda de fé, é um povo que tem caminhada com Cristo de glória em glória. Mas às vezes vem tribulações, às vezes vem angústias, às vezes vem perseguições, vem tantas dificuldades, e nós ficamos ali meio que cabisbaixos, meio que deprimidos, meio que com dores, e oramos por conversão de filhos e esposas e maridos, e tanta gente, tanta coisa, e às vezes a gente precisa de ajuda e precisa de aconselhamento, e às vezes queremos vir à casa do Senhor e pedir: Senhor, que alguém ore por mim, que alguém fale comigo, que alguém interceda pela minha causa. E nessa manhã nós queremos fazer isso com você. Nós não queremos apenas que você venha devolver o seu dízimo e a sua oferta, não. Nós queremos convidar a você, que sente no seu coração, que deve entregar-se para Deus mais coisas da sua vida. Enquanto nós vamos aqui, os irmãos vão apenas fazer um instrumental. Se você quer receber aqui uma oração, nós vamos orar pela sua vida, colocando diante de Deus, nesse ano, decorrer de 2015, a sua petição, a tua fé, Jesus está contemplando. Então se você está orando por um ente querido, se você está orando pela sua saúde, se você quer um milagre na sua vida, eu te convido a vir e entregar aqui diante do Senhor. Nós estamos diante de Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Então saia do seu lugar e fala: Senhor, a minha vida, o meu ano eu quero dedicar ao Senhor, os meus bens, os meus talentos, tudo que é meu é teu, tudo que o Senhor tem me dado, eu quero colocar, depositar diante do Senhor. Então, querido, se você puder, fique em pé. Se você quiser, pode se ajoelhar. Mas nós vamos orar ao Senhor, nós vamos rasgar o céu nessa manhã, dizendo que realmente só o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor é um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de abundância. E nós temos que fazer prova do Senhor, porque certamente os justos vivem pela fé, e nós não temos no Senhor a nossa oração que não seja respondida. Aliás, querido, Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a oração, nem o coração quebrantado, o coração contrito, Deus não despreza. Então coloque a mão no seu coração e nós vamos orar agora. Senhor Deus, ó Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, ó Deus, pela fé, nós queremos te pedir, Deus, realiza o impossível na nossa vida, realiza o impossível na nossa casa, realiza o impossível, Senhor, na nossa história. Ó Deus, contempla a fé do nosso coração, olha para as nossas necessidades, sara a nossa casa, cura todas as nossas feridas. Ó Pai, a enfermidade o Senhor levou sobre si naquela cruz. Ó Deus, o Senhor disse que estava consumado. Então nós te pedimos, Senhor, passa a tua unção, o teu óleo de cura sobre as nossas vidas e sara as enfermidades. Ó Deus, nós te pedimos, o Senhor que é todo poderoso, que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus que virá para nos levar, para vivermos diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, Jeová Rafá, tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que tem sobre nós, ó Deus, a porção dobrada do teu Espírito Santo, o Deus que diz: basta cada dia o seu mal, basta cada dia. E nós queremos te pedir, Senhor, que o nosso dia, a nossa semana, hoje, Senhor, seja entregue nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Ó Deus, liberta os oprimidos, sara os cativos, converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, traga salvação para a nossa casa. Nós profetizamos sobre os nossos lares, ó Deus, a prosperidade do Senhor, a bondade do Senhor, que certamente nunca faltará na nossa vida, debaixo da nossa tenda. Ó Deus, traga, Senhor, os perdidos das nossas parentelas para a casa do Senhor, porque nós e nossa casa, Senhor, serviremos a Ti
para sempre em nossas vidas. O Senhor é bom o tempo todo, e todo tempo o Senhor é bom. Consagramos, Deus, a nossa vida emocional, a nossa estrutura, os casamentos, os relacionamentos, ó Deus, em nome de Jesus, tudo nós entregamos nas tuas mãos, tudo nós deixamos aqui, Senhor, no teu altar, tudo é teu. Entregamos a ansiedade, a preocupação, o nervosismo. Como eu vou pagar as minhas contas? Senhor, basta, Senhor, toda ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos assistido, e o Senhor vai abençoar os nossos celeiros, e o Senhor vai derramar sobre nós a paz que vem do céu, a paz que excede todo entendimento. Nós abrimos as nossas vidas e colocamos diante do teu altar, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor faça menção da fidelidade do Senhor, da tua vida, em nome de Jesus. Traga a sua oferta, traga os seus dízimos, e enquanto isso vamos cantar. Sua
Glória a Deus. Pode se assentar. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus é maravilhoso. O Senhor já tem operado no meio de nós. Eu sei que você que está aí já está ouvindo a voz de Deus. Talvez o Senhor já esteja falando com você, já esteja ministrando ao seu coração. E agora é o momento onde nós compartilharemos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. O título dessa mensagem é Servir a Deus exige coragem. Para servir a Deus, tem que ter coragem. Nós podemos fingir que servimos a Deus. Nós podemos cumprir um protocolo. Mas um servo do Senhor, um servo fiel do Senhor, ele tem que ter coragem. O pastor Gilson pregou no último culto de sábado, e ele nos lembrou que este ano, o ano de 2015, é o ano do discipulado. É o ano onde a nossa igreja focará mais ainda em cuidar das pessoas. Aí eu quero fazer um comentário com vocês. Quem aqui é pai? Pai, mãe? Pode ser mãe também, né? Algumas pessoas ainda não são. Mas eu compartilhei ontem que, na verdade, eu tive dois pais, né? Eu tive o meu pai, aquele que me gerou, que é o Celso, né? Ele que me gerou, ele é meu pai de sangue. E eu tive o meu pai, que é o senhor Leonel, que é o meu avô, que foi quem me criou. Pai, só tem dois, né? Só tem um não, tem dois, né? Tem o pai e tem o vô, que é quem me ensinou as minhas coisas, quem me ensinou os princípios da vida. Eu tive muitas pessoas na minha vida que me ensinaram muitas coisas, pessoas que me mentorearam em muitas áreas. Por exemplo, desde quando eu nasci, eu fui aprendendo. Nós, como crianças, nós vamos aprendemos a falar, né? Provavelmente olhando, observando as pessoas falando, e nós vamos aprendendo isso. Aprendemos a andar por causa da necessidade, porque a nossa mãe, o nosso pai, o nosso tio, o nosso irmão segura na nossa mão e vai forçando e vai estimulando, vai nos estimulando a andar. Aprendi a escrever, aprendi a ler. Eu me lembro, foi a professora Edilma, né, minha professora do pré, né, há algum tempo atrás, há 25 anos atrás, né, a professora Edilma, ela me ensinou a escrever, e ela foi me ensinando, mostrando as letras do alfabeto. Eu tive muitos mentores na minha vida. Pessoas na área, por exemplo, na área contábil, na área da administração, onde eu aprendo muitas coisas também. Eu tive pessoas que me ensinaram como calcular, pessoas que me ensinaram como administrar uma empresa. E eu tive muitas pessoas que participaram disso. Eu tive alguém até que me ensinou a usar uma calculadora, né? Então eu tive pessoas assim também. Na área teológica, eu tive muitos professores bons, eu tive professores da escola bíblica dominical, eu tive professores do seminário, pessoas que me mentorearam. E assim como, mas pai, eu só tive um, que é o Celso, mas eu só tive um, que é o seu Leonel, que é o meu avô. Meu avô, ele me ensinou, por exemplo, que você não pode mentir. Sabe como que ele me ensinou? Não mentindo. Eu nunca vi o meu avô mentindo. E ele não mentia. Ele falava sempre a verdade. Ele me ensinou que a vida, ela é muito curta. Ela é muito curta. Para você desperdiçar ficando triste. Para você desperdiçar... eu via ele poucas vezes preocupado. Mas eu nunca o vi chorando. Não que ele não chorava. Talvez ele chorava escondido, né? Mas eu nunca o vi. Por quê? Porque ele queria que eu aproveitasse ao máximo, que eu não me preocupasse e deixasse que ele se preocupava. E ele me ensinou princípios, ele me ensinou a não enganar as pessoas, ele me ensinou a não mentir, a não roubar, a pagar as minhas contas em dia. O meu avô foi o meu pai. O meu pai Celso, ele me ensinou muitas coisas, apesar dele não ser tão próximo, ele não ser tão presente.
mas ele me ensinou muitas coisas também. Ele me ensinou que eu tinha que trabalhar duro na vida, que eu tinha que pagar o preço das coisas, que eu tinha que conquistar aquilo que eu quisesse. Ele me ensinou essas coisas. E na vida cristã, eu também tive muitas pessoas, assim como eu citei, eu tive as pessoas que me ensinaram a ler a Bíblia, eu tive uma pessoa que me ensinou como abrir a Bíblia. Né? Nós temos essas pessoas, não temos? Olha, o pastor fala, abra sua Bíblia no livro, daí sempre tem um irmão assim que chega do lado e fala assim, ó, não é assim, ó, você olha, você não sabe, vai no índice, né? Não olha, não conta pelas páginas, vai procurando e assim, e aí vamos aprendendo. Eu tive uma pessoa que me ensinou como orar, falou assim, não, é simples, é só você falar com Deus. Eu tive o Carlinhos, né? O Carlinhos, ele foi meu primeiro líder de célula há 14 anos atrás. Ele me ensinou, há 15 anos atrás já, ele me ensinou que quando nós vamos orar, a gente não pode ficar sentado na cadeira, assim, porque eu ia orar, eu ficava jogado na cadeira, assim, né? Ele falou, não, rapaz, tem um pouco de respeito, né? Ora um pouco mais. Então ele foi me ensinando, e a Andréia, e eu tive muitas pessoas, mas na fé, eu tive 2 pais também, assim como na vida, não pode, né? Você só tem você tem que ter 2 pais na vida, eu também então tive 2 pais na fé, que foi o pastor Domício, que foi quem caminhou comigo. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos. Tinha uma cabeça, eu não sabia de nada ainda. Achava que sabia tudo. Achava que tudo era no grito, que tudo era brigando, né? E eu ainda estava meio, alguma confusão na minha cabeça. Aí o pastor Domício andou comigo dos 14 aos 20 anos. Ele me ensinou, ele caminhou, ele praticamente me gerou. E ele foi falando, ele foi me discipulando, e ele me chamava lá na sala dele, e ele falava, o que está acontecendo com você? Semana passada você estava gostando de uma menina, agora você já está gostando de outra, né? Aí ele falava várias coisas. Ele falava, olha, Rafael, você tem que trabalhar, é bom você fazer as coisas de Deus, mas você tem que ter um emprego também. E ele ia me aconselhando, e ele foi me levando à maturidade, e a maturidade cristã também. E eu tive o meu pai Ronaldo, que é o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo foi quem me ensinou tudo sobre ministério, sobre pregação, sobre intimidade maior com Deus. Ele me ensinou, você pode buscar a Deus, mas você também pode ter mais de Deus. Você pode mergulhar nas asas de Deus, você pode caminhar com Deus, Deus pode ser o seu amigo. Então eu tive essas 2 pessoas que caminharam comigo. E nesse texto que nós vamos estudar hoje, ele vai falar sobre 2 personagens. O primeiro é Saulo. Saulo todo mundo conhece hoje como Paulo. Paulo, que é quem escreveu as cartas do Novo Testamento, quem escreveu a maior parte do Novo Testamento é Paulo. Quem doutrinou a igreja é Paulo. Dele vieram os maiores ensinamentos, a maioria dos ensinamentos em que nós temos hoje, que nós aplicamos hoje. E até o livro de Atos, na maior parte dele, ele conta a história de Paulo, a história da igreja, do começo da igreja, mas através da vida desse homem. E esse homem, ele também teve muitos mentores. Eu acredito que ele teve muitas pessoas com quem ele aprendeu, talvez com os líderes da igreja da época, com os apóstolos, com os discípulos, ou com as pessoas em quem conversavam com ele. Assim como eu aprendo muito quando eu dou aula, eu aprendo com as pessoas quando elas falam, eu aprendo muito quando eu converso. Né? Ontem eu citei que eu tenho os meus amigos, quando eu converso com eles, eu sempre sou muito edificado e sempre aprendo muito com eles. Mas Paulo, ele teve 2 pessoas que dedicaram tempo com ele. Não apenas o mentorearam, mas dedicaram tempo de suas vidas para ensiná-lo. Dedicaram tempo de suas vidas para edificá-lo, para discipulá-lo. E a primeira dessas pessoas é Ananias. A outra pessoa é Barnabé. Mas Barnabé eu não vou citar aqui, eu não vou falar, eu só estou citando que Barnabé teve ele teve uma participação muito importante na vida de Paulo. Mas eu quero falar agora sobre Ananias e Saulo, sobre o relacionamento desses 2 homens. Então vamos lá. Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que é o cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos. Saulo era um homem perigoso,
para a igreja. Ele era um homem temido. A palavra diz aqui que ele respirava morte, que ele tinha autorização para até matar se fosse preciso, em nome da sua religião. Mas ele estava andando, ele estava lutando e batalhando por causa da sua religião, por causa da sua fé, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele defendia com unhas e dentes. Esse homem que podia matar, a palavra não fala se ele matou ou não, mas a palavra diz que ele estava presente quando Estevão, um homem de fé, um homem de coragem, foi apedrejado. Paulo estava lá, ele já havia participado, se não matou, ele era cúmplice pelo menos, de uma morte, da morte de um dos homens de fé, de um dos homens da igreja, um dos líderes da igreja, e muitos outros, aonde ele participou, e aonde ele prendeu, aonde ele foi, e nesse momento ele estava vindo até a igreja, até onde os cristãos se encontravam, para prender, e se fosse preciso matar também. E aqui nesse momento, esse homem, no versículo 3 diz o seguinte: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, e tem uma versão que eu gosto mais, e de repente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Difícil é para ti recalcitrar contra os aguilhões, é lutar contra a fé. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, sobre ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós apresentamos mais uma vez em oração, Deus. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos: fale conosco, ministra aos nossos corações. Deus, nós não viemos aqui por outra coisa a não ser ouvir a voz do Senhor. Pai, não queremos ser como aquelas crianças, como aquele filho que vai até o seu pai e só quer pedir as coisas. Aquele filho que quando o pai chega em casa, Senhor, ele pergunta: papai, o que o Senhor trouxe para mim? O Senhor não trouxe nada para mim? Pai, nós sabemos
que o Senhor nos dá muitas coisas. Nós sabemos que o Senhor abençoa a nossa família. Nós sabemos e precisamos que o Senhor abençoe a nossa vida financeira. Sabemos e precisamos que o Senhor abençoe a nossa saúde. Mas, Pai, não é por isso que nós te buscamos. Nós te buscamos porque o Senhor é um Pai amoroso. E como um Pai amoroso, o Senhor não pode ver o seu filho necessitando de alguma coisa. Assim como a sua própria palavra diz, pode um filho pedir pão e o pai lhe dar a pedra? Não, isso não vai acontecer. Mas nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te amamos, porque o Senhor tem andado conosco. Nós te amamos, porque o Senhor cuida de nós. Não somente nas questões físicas, nas questões carnais, mas o Senhor tem nos dado um refrigério à nossa alma, porque o Senhor nos tirou da desesperança e nos deu esperança, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Servir a Deus exige coragem. Como eu falei, os dois personagens que nós iremos tratar são Saulo e Ananias. Eu quero falar um pouco mais sobre Ananias. Mas Ananias, imagina Ananias. Ele era um homem de fé, um homem simples, um homem que trabalhava. A palavra de Deus diz que ele não estava parado, ele não estava à toa ali, mas ele estava fazendo alguma coisa. Tanto que o Senhor disse, olha, para o que você tem, apronta-te e vai. Ele estava ocupado fazendo alguma coisa. Este homem, o Senhor falou com ele. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor não para uma missão fácil. Não foi fácil. Mas a missão dele era levar o evangelho para este homem chamado Saulo, a quem a igreja tanto temia. E para servir a Deus, para obedecer a Deus, você tem que ter coragem. E a primeira característica de um discípulo, de um servo do Senhor, que tem coragem, e é uma característica de Ananias, ele é obediente a Deus. Muitas pessoas ouvem a Deus. Você ouve a Deus, eu ouço a Deus. Quando você está aqui no culto, o Senhor está sempre falando, através das músicas, através dos cânticos, através das ministrações, através das orações, através até do VT informativo. Nós ouvimos, às vezes o Espírito Santo nos incomoda em alguma coisa. Eu comento sempre no culto de jovens que Deus fala comigo em todos os momentos. Até quando eu estou passando aqui na frente da igreja e ouvindo aquelas músicas assim que tem nas lojas, sabe? Aquelas músicas que vão tocando, assim, que fica repetindo na sua cabeça, assim, você fala, meu Deus, que música que é essa? E você tenta esquecer, mas não consegue. Até nessas músicas Deus fala comigo, porque é Deus quem fala. Às vezes eu estou andando, eu estou lendo um livro, Deus fala comigo. Eu estou conversando com uma pessoa, como eu disse, eu converso com o Rogério, Deus ministra ao meu coração. Eu estou trabalhando aqui na igreja, eu estou atendendo alguém, o Espírito Santo está falando comigo, está me incomodando. Eu estou lá no meu condomínio, lá no meu prédio, ou eu estou em alguma empresa, ou eu estou lá no Parque dos Poderes, eu estou onde eu estiver, o Espírito Santo está falando comigo. Eu estou andando de avião, e eu estou lá, e às vezes eu olho para baixo assim, eu falo, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Eu estou olhando para a minha saúde e Deus está sempre falando comigo. Talvez você também seja assim. Talvez você, ouvindo uma música, o Senhor está falando com você e você ouve a voz do Senhor. Você falando com as pessoas, você ouve a voz do Senhor. Mas ouvir é uma coisa, obedecer é outra, totalmente diferente. Quantas vezes nós ouvimos a Deus, mas não o obedecemos. O Senhor fala para você, vá, faça isso. Você não faz, você ouve, você sente e você se lamenta e fala assim, como eu queria poder fazer tal coisa. Mas Deus já falou para você. No caso de Ananias, era uma missão difícil, era uma missão complicada, era uma missão de falar do Evangelho para uma pessoa que mataria ele, que poderia matá-lo. Você já imaginou se fosse em um tempo que Saulo não tivesse ouvido a voz do Senhor? E Ananias chega, irmão Saulo, sou eu, cristão, aquele que serve a Jesus. Saulo ia fazer o quê? Ia prendê-lo. Para a nossa realidade de Campo Grande, do Brasil, é até difícil de entender. Mas vai numa realidade perseguida, numa realidade onde você não pode nem pronunciar
o Evangelho, onde você não pode nem mencionar o nome de Jesus, vai fazer isso. Onde os cristãos, eles têm que orar nas cavernas, é no cemitério, é nos buracos do cemitério, onde eles estão lá escondidos e falando assim, aonde Bíblia não tem, mas eles têm um pedacinho, um capítulo só, e eles vão compartilhando. É essa a realidade aonde Ananias estava. E nessa realidade, o Senhor disse para ele: sabe aquele que é o maior perseguidor, esse homem para mim é muito precioso, esse homem para mim é muito valoroso, esse homem para mim, ele vai falar de Deus para muitas pessoas. Então vá. Ananias, ele não apenas obedeceu, mas ele foi capaz de perceber a vontade de Deus. E não só isso, ele percebeu a vontade de Deus e ele obedeceu à vontade de Deus. Nós temos não que apenas que ouvir a voz do Senhor, mas nós temos que obedecê-lo. E a segunda característica de Ananias é que ele era capaz de perceber a vontade de Deus nos detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus não é um Deus estabanado. Eu não acredito que Ele é um Deus que vai fazendo e deixa ir fazendo e vai andando e vai fazendo. Não, leia comigo aqui, lá no versículo 11, diz o seguinte: quando Deus falou com Ananias, Ele disse para Ananias: levanta-te, apronta-te, vá à rua chamada direita, não era qualquer rua, a rua direita, e pergunta na casa de Judas, quanta informação, por um homem de Tarso, e esse homem tem um nome, o nome dele é Saulo, pois eis que ele está orando. Não era qualquer pessoa, poderia até ter uma outra casa de Judas na rua direita, e podia ter até um homem de Tarso chamado Saulo, mas se não estivesse orando, esse homem está orando. E olha, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Quantas vezes eu vejo que nós tentamos fazer as coisas de qualquer maneira, enfiar o Evangelho por goela abaixo nas pessoas, sem consultar ao Senhor, sem ouvir a voz de Deus, sem um direcionamento específico, e não apenas no Evangelho, mas talvez na vida profissional, na vida relacional, na família, na hora de comprar uma coisa, a gente vai fazendo, e compra uma casa, e depois se arrepende porque era muito longe, ou porque ela não estava do jeito que você precisava, ou na hora de um emprego entra e vai fazendo. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que Ele fala, Ele é um Deus que Ele está vivo, Ele responde às nossas orações. Nós não estamos aqui apenas ouvindo, e você não veio aqui apenas para cumprir um protocolo, como o pastor Valdir, você não veio aqui para cumprir um protocolo e talvez quebrá-lo. Não, você veio aqui porque você ouve a voz do Senhor. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está ministrando em seu coração alguns detalhes. O nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. Ele sempre fala nos detalhes. Ele age nos detalhes. E esses detalhes servem para mostrar a total soberania dele. Que Ele é soberano sobre o tempo. Olha para a sua vida. E talvez você está passando por uma situação hoje até um pouco difícil, aonde você fala, mas eu não ouço a Deus, mas Deus não está falando comigo, mas Deus, sabe, está tudo perdido, está tudo bagunçado, será que Deus me ouve? E a gente até começa a pôr à prova, será que Deus existe? Aí eu te desafio agora, a olhar para a sua vida passada, a olhar para os seus dias passados, olha para os seus dias passados, olha para antes, olha quantos problemas você passou, olha quantas dificuldades, olha quantas lutas, e onde estava o Senhor? O tempo todo, cuidando de você. Talvez você não identifique que o Senhor está cuidando dos detalhes hoje, mas Deus sempre está cuidando de nós. Então, ouça a Deus, obedeça a Deus, mas ouça os detalhes do Senhor. Ouça os detalhes do Senhor. Se você se na sua vida está tudo bagunçado e você não consegue ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer falar com você, pare um pouco, pare tudo o que você está fazendo, acalme-se e fale assim, eu não sairei daqui enquanto o Senhor não falar comigo.
Talvez seja no seu quarto, talvez seja uma oração pela sua família, seja uma oração pela sua casa, pelo seu emprego, pelos seus netos, não importa. Mas o que é importante é que Deus irá responder a sua oração. Deus responde, Deus fala. Uma outra característica, complementando essa, nós não apenas temos que ouvir os detalhes de Deus, mas nós temos que ter paciência para entender os detalhes do Senhor. Eu compartilhei ontem que eu tive que ter muita paciência. Na verdade, eu tive que esperar 16 anos até a conversão da minha família. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 10. A pessoa 10 anos orando, 16 anos orando, tendo paciência, recebendo a palavra do Senhor, ajoelhando. E um dia, eu com paciência, eu na minha casa, eu estava lá na minha casa. A minha mãe me ligou. Ela falou assim: só queria te dizer que a partir de hoje eu sou sua irmã também. Né? E ela pegou um dia onde ela sabia que eu não estaria na igreja, ela me ligou, perguntou: você está na igreja? Eu falei: não, hoje eu não vou. Aí ela falou: ah, tá, não me falou nada. Ela veio à igreja, ouviu a palavra, veio ao apelo, e no final do ano passado, em novembro, ela entrou no batistério, e eu não ajudei nada, eu não falei nada, sem até me avisar do batismo. No testemunho dela, ela disse assim: e hoje eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. 16 anos ajoelhando, orando, tendo paciência. Às vezes eu ficava meio irritado, sabe? Porque eu falava: mas o que falta? Eu já orei, eu já estou falando, eu não falo palavrão aqui em casa, eu não desrespeito ninguém, né? eu não cuido da vida dos outros, eu não faço fofoca, eu estou aqui testemunhando, eu estou cuidando de todo mundo, eu ajudo a minha família. Por que eles não aceitam? Por que eles não entendem? Né? E eu tentava falar, e eu achava que era pela minha força. Eu falava: então vou orar mais. Eu tinha que orar, e eu orava mais. Então vou jejuar mais, e eu jejuava mais. Né? Então eu vou falar mais de Deus, e eu falava mais de Deus. Mas um dia, sem que eu tivesse feito esforço nenhum, já tinha feito bastante esforço, né? Mas o Senhor visitou a vida dela. O Senhor falou com ela. E é essa palavra, é sobre essa palavra que eu quero que você se firme. Você tem que ouvir a voz do Senhor, mas tenha paciência também. Às vezes, as coisas vão acontecendo e nós perdemos a paciência. E nós vamos nos irritando e falando assim: poxa, mas não vai acontecer, mas tanta coisa para acontecer. E a terceira característica de um servo que tem coragem para obedecer ao Senhor é que ele crê no poder de Deus para transformar as vidas. Ele crê no poder de Deus. E é uma coisa que eu sempre digo, e quando eu dou aula no curso de líderes aqui da igreja, eu faço questão de repetir isso sempre: você não é Deus. Eu não sou Deus. Então eu quero que você repita: eu não sou Deus. Às vezes nós queremos ser Deus, às vezes nós queremos fazer e operar as coisas, e falar assim: não, essa pessoa vai ser, essa pessoa isso, e às vezes, sabe o que nós queremos fazer? Decidir quem vai se converter e quem não vai. Nós olhamos para as pessoas e falamos: não, esse aí não, esse é muito difícil, esse homem, ele é cheio, ele tem tudo, ele não precisa de Deus. Esse homem não tem nada, porque ele não tem Deus. As pessoas precisam de Deus, e nós temos que acreditar também no poder de Deus para transformar as pessoas. Não basta você apenas ter fé, não basta você apenas ter coragem para anunciar o poder de Deus, não basta você apenas ter paciência sem acreditar. Você tem que acreditar que Deus tem poder para transformar qualquer coisa. O nosso Deus é quem criou os céus dos céus. Deus criou as estrelas, Deus criou as galáxias, o universo, o infinito. Foi Deus quem criou. Deus criou essa folha, é uma molécula que está aqui, a natureza, os insetos. Deus criou todas as coisas. O nosso Deus, que cuida de cada detalhe, esse Deus é quem nós temos que confiar. E é nesse Deus que nós temos que acreditar que tem poder para transformar a vida das pessoas.
Talvez na sua casa você tenha uma pessoa que tem dificuldades. Eu tenho também, já compartilhei isso aqui várias vezes. Eu tenho uma pessoa na minha casa que há mais de 30 anos é dependente químico. Você sabe que é uma pessoa por 30 anos ser dependente químico? Eu sei. Na minha casa tem uma pessoa assim. Não é 10 anos, não são 5 anos, são 30 anos. Todos os dias a gente vai lá e às vezes eu passo pelos bairros ali da redondeza da casa da minha avó e eu vejo ele saindo de um lugar assim que ele não deveria estar indo. E a gente sabe já o que tem naquele lugar, naquela região, porque ele está ali. Mas são 30 anos e eu ainda acredito. Eu acredito que a mesma vida dele, depois de 30 anos, lá, dependente químico, 30 anos viciado, se destruindo, dia após dia após dia, destruindo a ele, a sua casa, ou machucando a sua família, machucando a todos que estão à volta. Eu acredito que Deus tem poder para transformar a vida dele. E aqui, a outra característica, além de Deus ter poder para transformar, nós temos que acreditar, nós temos que compartilhar a unção de Deus com outras pessoas. A palavra diz que Ananias, quando chegou, primeiro que ele acreditava, tanto que ele acreditava, que ele já chegou chamando Saulo de irmão. Ele falou, irmão Saulo. Ele já sabia que a obra já tinha acontecido. Ele já sabia, porque Deus havia falado com ele. Ele chegou, irmão Saulo, eu vim aqui, eu sou Ananias, a quem você teve uma visão, e eu vim aqui para compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Eu vim aqui para compartilhar a unção que Deus tem me dado. Nós, como servos de Deus, temos que compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que compartilhar a unção. Não basta você vir aqui, ou na sua casa, ou lá de manhã, quando você se ajoelha, quando você ora, ou no seu devocional, você receber aquilo de Deus. Você tem que compartilhar tudo o que Deus tem lhe dado. Você tem que compartilhar essas coisas. E a última coisa que acontece é que eu quero finalizar nessa parte. Lá no versículo 3, e eu vou ler de novo o versículo 3. No versículo 3, diz o seguinte, que Saulo, quando ele estava indo, ele respirava a morte, ele respirava a perseguição. E diz o seguinte, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz do Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, que o nosso Deus é um Deus de detalhes, Ele é um Deus de poder, mas Ele é um Deus que opera de repente. De repente, você não está esperando, você está há 20 anos orando pela sua família, mas de repente alguma coisa acontece. Você está orando pelo seu sobrinho, mas de repente é no seu relacionamento, e de repente é nas suas finanças, e de repente algo acontece. Quando você acha que nada mais pode acontecer, quando tudo que era possível você já fez, de repente, a voz do Senhor, de repente, o Senhor aparece, e de repente, como algo sobrenatural, o pastor Valdir disse ontem, o nosso Deus não é um Deus natural, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus que Ele opera no sobrenatural. Ele é um Deus que Ele faz quando nós não podemos fazer. Ele é um Deus que Ele alcança aonde nós não alcançamos. E Ele é um Deus que toca o coração daquele que nós não podemos tocar. E eu quero que você nessa manhã, através dessa palavra, você feche os seus olhos. Você pode ficar em pé também. Fique em pé, coloque-se em pé. Feche os seus olhos. Receba essa palavra. Receba essa palavra que talvez você seja uma pessoa que tem ouvido a voz do Senhor. Você tem ouvido os detalhes do Senhor, mas as coisas não têm acontecido. As coisas não têm acontecido, mas de repente, e talvez o seu de repente seja essa manhã. Nessa manhã, quando você chegar na sua casa, aquela pessoa que não queria nem saber de Deus, ela vai falar para você, estou passando por uma dificuldade, você pode orar por mim? Você pode falar comigo? Você tem uma palavra de Deus para mim nessa manhã? E você terá, porque você tem intimidade com o Senhor. E o nosso Deus é um Deus que Ele opera até os improváveis. Ele é um Deus que Ele alcança aquele que ninguém pode alcançar. Então eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Nesse domingo, nesse começo de semana, é o primeiro dia da nossa semana e é o começo do nosso ano também. Apresente a sua vida diante do Senhor. Apresente as suas súplicas diante do Senhor,
porque de repente o Senhor irá operar. Pode não ser hoje, mas será amanhã, será essa semana, será nesse mês, será quando você menos esperar, será quando você já tiver até esmurecido da sua oração, mas de repente o Senhor irá operar no meio de nós. De repente, feche seus olhos, fale com Deus nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós nessa manhã clamamos ao Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que a sua palavra fale conosco nessa manhã. Nós precisamos, ó Pai, sair daqui não da mesma maneira. Nós queremos ter esse encontro que Saulo teve. Nós queremos que de repente o Senhor fale conosco. De repente algo aconteça em nossa vida que tudo seja transformado. De repente. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o Deus que sara. Nós oramos aqui, nós viemos aqui na frente e apresentamos as nossas súplicas, apresentamos os nossos motivos diante do Senhor, mas nós sabemos que nós não apresentamos apenas diante da igreja, mas o Senhor, que é o nosso Pai, aquele quem ouve as nossas súplicas, aquele quem ouve a nossa oração e aquele que ouve até o que a sua palavra diz, o que a sua palavra descreve como gemidos inexprimíveis, coisas que nós não conseguimos nem expressar, aquilo que nós queremos, nós precisamos, mas nós não sabemos nem como falar ao Senhor. É o Senhor, ó Pai, quem vai falar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que algumas pessoas aqui, que estão aqui ouvindo, orando, clamando, mas o inimigo tem os acusado por causa do pecado. O inimigo tem lançado, Pai, acusação, ofensas. E enquanto eles clamam pela família, o inimigo vai falando: ah, mas você quer falar de família? Como você quer falar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, nós lançamos todas as acusações agora no mar do esquecimento, assim como o Senhor já lançou. Nós lançamos todo o nosso pecado nas mãos do Senhor, porque o Senhor já carregou eles na cruz do Calvário, porque o Senhor já nos lavou, porque nós somos lavados e remidos e perdoados pelo Senhor. É mediante ao teu sangue, ao teu poder que nós clamamos: vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre a nossa família. Vem, Senhor, sobre a nossa casa. Vem, Senhor, sobre as nossas finanças. Vem, Senhor, sobre a nossa nação. Vem sobre a nossa cidade. Vem sobre a nossa terra. E Deus, sara a nossa terra. Sara a nossa nação. Sara a nossa casa. Tira, ó Pai, toda a enfermidade física, toda a enfermidade emocional, toda a enfermidade espiritual. Aquelas pessoas, ó Pai, na nossa casa, que há muito tempo estão cativas, como eu mencionei aqui, ó Pai. Eu coloco a vida do meu primo diante do Senhor, ó Pai, que há 30 anos é escravo, é cativo. Pai, liberta-o agora em nome de Jesus, ó Pai. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. O pastor Valdir vai vir aqui. Que o amor do nosso Senhor e Salvador, as maravilhas do Espírito Santo, com todos os seus milagres e com toda a sua provisão, que Deus Pai possa colocar os olhos na tua vida, te cercar por trás e por adiante, repousar a mão dele sobre toda a tua casa, que você possa ter uma semana de bênção, de cuidado, de livramento, e que por onde você passar, por onde você pisar as plantas dos seus pés, que você possa ter a presença do Deus sobrenatural, guardando a tua entrada e a tua saída, cuidando da tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, povo de Deus, amém. Eu achei que você deve dar uma frase.